No mês da mulher, o Cindy Jorge destaca uma das precursoras na reportagem policial, que ainda estudante de jornalismo, ingressou na Zero Hora, onde ficou 7 anos para chegar no Correio do Povo, onde hoje é coordenadora de produção. Cobriu motins, virou refém, desvendou crimes, quebrou muito salto alto, tudo na busca da melhor fonte, chegando a entrevistar alguns dos maiores criminosos do país. Já são mais de 38 anos de jornalismo e os desafios seguem se apresentando a ela. Conheça essa mulher destemida que é uma aula de jornalismo. Com vocês, Luciamen Vinck, a nossa querida Lu Vinck. Eu acho que eu nasci sonhando e eu sou uma pessoa assim que eu sou ambiciosa, mas eu sou, acima de tudo, sonhadora. Eu sempre acho que vai dar certo. E talvez eu esteja hoje, nesse momento, enfrentando o meu maior desafio da vida, né? E eu sei que vai dar certo, já deu. Pode ser difícil, tudo pode estar dando errado, mas eu sempre encontro, assim, uma luzinha lá no fim do túnel, que eu digo, não, é aí. É por ali que eu vou. Como é que o jornalismo entrou na tua vida? O jornalismo entrou na minha vida, eu tinha 5 anos. Meu pai tinha um gravador de rolo e tinha um microfone. E aí eu brincava de repórter, entrevistava os amigos dele, da minha mãe, quando iam jantar. Eu era muito fã da Sandra Passarinho. E eu era a Lu Periquito. Eu criei um personagem. Então eu nasci jornalista. Eu entrevistava, atormentava as pessoas. Eu gravava naquele gravador as entrevistas. Eu era repórter. Eu cheguei a titubear que quando eu entrei na faculdade, eu passei em 5º lugar no geral, na PUC. Eu poderia trocar de curso. Então, uma outra paixão minha era veterinária. Eu só não troquei porque era em Uruguaiana. E eu tinha 17 anos e não ia morar sozinha. Então, assim, eu nasci jornalista. E não adianta, é isso aí. Tanto que eu estou aposentada, já vai 6 anos e não largo. Nesse caminho, né, dessa estudante de jornalismo, teve um período ali que não foi a veterinária que te fez sair da Famecos, né? Foi o direito. Não foi. Porque eu tenho uma outra paixão, que eu acho que se eu não for jornalista hoje, a veterinária eu canalizei para a paixão pelos meus bichinhos, de meus filhos pet, tá? Mas assim, eu tenho uma outra paixão profissional que eu digo que se na outra vida eu voltar, eu vou tentar conciliar as duas, que é o Ministério Público. Eu adoro o Ministério Público, eu acho que eu daria uma baita promotora num caso de julgamento na área criminal. Então, foi uma coisa que me dividiu. E como eu estava naquela coisa de dúvida, eu preferi trancar a matrícula no jornalismo e ir para o direito. Só que eu cheguei lá e não era o que eu pensava, era uma coisa muito enfadonha, aquelas aulas. E o povo ficava me chamando na janela, e aí eu acabei voltando. E aí eu tive que fazer 1 ano e 6 meses. Quase fiquei louca correndo pelos corredores da Famex, que eu tive que pedir quebra de requisito. Então eu fazia projeto experimental de TV 1 e 2, rádio TV 1, rádio 2, 1, e trabalhando já. Então eu corria de um lado para o outro, e consegui. Não sei como, mas consegui. Eu comecei a trabalhar na Zero. Eles queriam estagiário, eles queriam contratar funcionários para trabalhar no arquivo fotográfico do 4º semestre. Eu entrei no processo seletivo mentindo, eu já estava no 6º. E aí eu fui ficando, e quando ficarem 4, eu vou ter que falar a verdade, porque eles vão descobrir, né? E aí eu falei a verdade e a pessoa disse, não, já sabia. Eles já tinham descoberto que eu estava mentindo, né? E eu acabei ficando com a vaga no arquivo fotográfico, trabalhando com a Leda Pinto e com o Telmo Curcio. E aí eu arquivava as fotos de polícia, que era a minha paixão ali. Nós estamos fazendo essa entrevista no mês da mulher, né? Como era ser jornalista no início, né, da tua carreira, os desafios, e se tu sente que hoje nós já ganhamos terreno ou a gente continua tendo que vender o almoço para comprar o jantar? Olha, eu passei todo tipo de preconceito possível por parte de alguns colegas. Imagina uma editoria que tinha 13 homens, eu era a única mulher. Aí eu chego lá, aí ninguém queria fazer polícia, certo? Aí o Ulisses Nenê segurou a vaga até eu me formar. Quando o sindicato me autorizou a me formar, a trabalhar, porque eu ainda não tinha um registro,
Aí 4 quiseram fazer polícia. Aí o Vanderlei Soares, na época, era o editor, disse, ó, 1 semana para cada um. E eu não sei, eu acho que a sorte me acompanha. A minha foi a última. E aí eu peguei um motim. Só que ele não deixou eu ir pro motim, porque eu não era formada. Aí eu implorando, deixa eu ir pro motim, deixa eu ir pro motim. Não, não vai. Aí ele me mandou fazer, era umas 18 horas, um crime na Restinga, que era um crime passional. Matou a mulher e se matou. Tá indo eu, o Rubens Borges, que era o goiano, e o motorista. Indo lá para a Zona Sul. Daqui a pouco passou um Monza a todo volume, a toda velocidade, mais um monte de viatura. E o cara disse para mim, o fotógrafo, olha, eu acho que é os bandidos fugindo do presídio. Eu digo, agora? Ele disse, que manda toda a equipe. O que nós fazemos? Vamos parar no meio da sede campestre de Teresópolis, no meio de um tiroteio. Eu fui parar embaixo do carro da Zero, porque a bala pegando. Aí eu volto pro jornal, aí o Vanderlei chamava, tinha um rádio escuta. Ele dizia, atenção, Lu, como é que eu ia responder se eu estava embaixo do carro? Não podia. Aí quando eu cheguei na redação, toda embarrada, o cara me enche de osso, os colegas, alguns com ar de graça, assim, tipo, se queimou. E eu só queria dizer para ele, ó, aqui tá a capa do jornal, o filme na minha mão. E ele não me deixava falar, eu fui no Felberg, aqui tá a capa do jornal. Nós temos os reféns sendo libertados dentro do Guaíba, no meio do junho, que só nós estávamos lá. E o Vanderlei está gritando comigo, eu não consigo nem pensar, ele escreve na minha máquina. Aí eu fiz a matéria, então. Entreguei para o Felberg, estava morrendo de medo, né? Tinha sido insubordinada no primeiro dia do teste. Aí eu fui lá no Vanderlei, puro barro. Aí ele só olhou para mim e disse, ô Lu, tu faz o seguinte, liga para tua mãe que está preocupada contigo, e se tu quiser pode voltar para lá. Como assim? Eu posso voltar para lá? Posso. E continua caçada os bandidos. Aí eu fui. Quando eu cheguei na Zero, umas 5 da manhã, tinha um bilhete dizendo que eu não precisava ir trabalhar naquele dia. Eu tinha virado à noite. Ah, não mesmo. Fui em casa, peguei um táxi, fui em casa, tomei um banho, tomei um café e voltei. E aí ele me promoveu repórter naquela manhã. Então foi duro assim. Aí foi duro assim no sentido... por exemplo, eu ganhei meu primeiro prêmio de jornalismo, eu tinha 4 meses de profissão. E aí eu ouvi de um colega que eu só tinha ganho porque eu deveria ter transado com um coronel da brigada. Eu ganhei o 60º da brigada, 150 anos, eu ouvi isso. E eu ouvia outras coisas, sabe? Mas aí eu digo, não, vamos lá, vamos pro embate. E acabou que eu acabei conquistando meu espaço com eles. Eles aprontavam, eu tinha que dar desdobra às mulheres deles. Eu virei amiga deles. Então, assim, eu tive que lutar para conquistar o meu espaço. Só que eu era perua, naquela época eu usava salto-agulha. Até que uma vez eu fui num tiroteio no Morro da Cruz, meus pés atolaram, saí descalça, que o meu salto enterrou no lodo, no morro lá. Outra vez eu fui fazer um crime na Vila do Respeito, que um cão aquilo lá. Agora eu não sei, não fui mais, tinha uma pinguela e eu tenho pavor dessas pinguelas. Imagina alguém de salto-agulha saído de uma festa no sábado, indo direto para o plantão, atravessar uma pinguela. Perdi o salto. E a partir dali eu nunca mais usei salto. Eu ando de sapato baixo, eu tive que mudar meu jeito de ser, porque num tiroteio de salto-agulha não funciona, né? Então eu mudei, e aí eu nunca fui desrespeitada em delegacia, nunca fui mesmo. Eles tiravam um sarro da minha cara, mas era normal. Tipo... o Toco e o Prego eram os bandidões da época, fugiram da cadeia. E eu chego na área judiciária no plantão na madrugada e o policial disse, o Toco e o Prego estão ali no xadrez. Passei correndo, era um pedaço de pau e um prego em cima de um banco. Entendeu? Era assim, então... E eu acho por eu ser mulher também, na época que não tinha mulher fazendo polícia, a primeira foi a Sue Duarte, se não me falha a memória, e aí depois eu assumi ali. E aí eu tinha até facilidade de chegar nos criminosos. Era mais fácil para mim chegar neles. Porque eu lembro uma vez que eu fui uns 7 dias, eu e o Marconi Matos, 7 dias. Pegava um ônibus lá na Zenha e ia até o Morro da Cruz, com a mesma roupa, subia o morro para tentar entrevistar o Carioca, que é Humberto Luciano Braz Souza, era um traficante famoso. Ele se chamava Robin Hood. Ele roubava para distribuir para os pobres lá na vila. Era bem interessante lá do Rio.
E aí a gente tanto foi, que aí um dia os capangas dele, seguinte, ele vai falar com vocês hoje. Aí nos trancaram num barraco lá, e aí nós estamos sentados na sala já 3, 4 horas, eu e o Marconi, apavorados. Aí eu levanto, quando eu levantei, eu olhei bem em cima da cabeça do Marconi, tinha um buraco de tiro, né? Aí eu perguntei pro cara, o que é isso? Ele disse, não, isso aí é tiroteio, a bala quase pegou na minha cabeça, Jesus. Sentamos no chão. Ficamos e nada, aí já era meia-noite, eu disse, esses caras vão nos matar, ninguém sabe que nós estamos aqui. Porque a gente não contava que a gente ia lá. A gente saía do trabalho, pegava o ônibus e ia. E aí, quando deu perto da meia-noite, nos chamaram numa outra sala, e lá tinha um banquete. E tava o Carioca sentado, eu não queria me conhecer, tô aqui. E tinha tipo café colonial. E eu fiquei tão maluca que eu saí correndo e abracei o bandido como se fosse meu ídolo de futebol, assim. E o cara me empurrou, não bota a mão nas minhas costas, não sei o que, pá. Aí nos deu a entrevista. E aí, já era madrugada, nós apavorados, como é que nós ia sair de lá? Aí ele mandou nos levar em casa, num carro roubado. E aí, no outro dia, a gente... Mas aí levamos uma mijada braba da direção, porque correu um risco mesmo. Corremos um risco feio, né? Porque podia ter acontecido uma tragédia, nós estar lá dentro, a polícia invadir, sei lá. Nós tudo preso ou morto junto com eles. E o Carioca foi um cara assim que eu segui, acabou virando meu amigo, ele me telefonava. No dia da minha formatura, porque quando eu entrevistei ele, eu ainda não tinha ido do meu diploma. E no dia da minha formatura, quando eu peguei meu diploma, alguém gritou "Viva a Liberdade!" no anfiteatro da PUC. E quando ele foi embora aquela noite, ele subiu o morro correndo e gritou "Viva a Liberdade!" Então eu tenho ele nunca perguntei e também acho que não me confirmaria. Então eu tenho certeza que ele estava na minha formatura. Eu tenho carta que ele me mandava da cadeia. Ele pedia para mim comprar presente de Natal para as crianças, eu comprava. E no dia que mataram ele, eu liguei para o promotor e chamei o promotor de assassino. Por quê? Porque ele me deu uma aula uma vez, que eu ia na cadeia, às vezes quando ele estava nervoso, o diretor, dá para tu vir aí, ele quer bater papo. Aí eu ia na sala do diretor, conversava, fora do meu horário de trabalho. E aí ele me disse uma vez, eu nunca vou esquecer, mulher, não usa tênis com cordão, usa de velcro, que o cordão desamarra, se tu tiver que sair correndo, pode cair. Aí como é que tu explica um cara que usa tênis de velcro se enforcar com o cadarço do tênis? Não pode. Assim foi com o papagaio também, que era um grande... O papagaio eu atormentei ele, foi quase um mês. E eu consegui o celular dele e ligava todo dia para ele na cadeia, todo dia no mesmo horário. E aí ele já estava a ponto de me matar, eu acho que me infernizou demais, né? Me xingava, até que no dia 2 de janeiro, ele me telefona de manhã e diz o seguinte, vai ser hoje a entrevista. Tá brincando, não é hoje. Aí eu fui. Peguei o Vara, não o Edson, o filho do Vara. E fomos, eu e ele. Aí quando chegamos lá no local marcado, os caras, não, só ela entra no mato lá. O senhor não. Eu digo, pá, ferrou. Aí eu olhei pro fotógrafo como se fosse a última foto, faz essa foto e dá pra minha mãe, porque eu acho que o cara vai me matar, né? Aí fiquei lá no meio de um bosque com um papagaio, conversando. E aí eu disse, cara, eu preciso de uma foto. Eu até tenho uma foto com ele, mas eu não mandei, porque eu não pedi autorização pro fotógrafo. Aí ele disse, não tem moral com teu chefe, né? Eu digo, não tem. Como é que eu vou provar para ele que essa voz que está gravada aqui é a tua? Eu não tirar uma foto. Aí ele, não, tudo bem, uma foto só. Aí eu liguei pro Vara e disse, cara, uma foto só. Mas era o código, né? Aí quando o cara vai fazer a foto, ele bota a mão no meu ombro, assim, bandido. Ferrou. Aí eu disse, mas não dá para ser assim, né? Tô com a mão no meu ombro. Tá, então fazemos uma. Bom, o cara fez umas 500 fotos dele. Ele caiu na nossa, tinha foto dele nas hortênsias, rindo, brincando. E aí nós chegamos no jornal. E aí eu fui no Telmo. Ó, Telmo, eu fiz um acordo. O que tu tem? Eu digo, eu não avisei ninguém, porque podia não dar certo. E aí, né? Eu ia me ferrar. Ia virar chacota de vocês todos. Eu digo, eu só vou chamar ele de assaltante de banco uma vez. E vou chamar ele por Luciano, que ele não gosta do apelido papagaio. E vou botar a ficha criminal dele num box. Eu não vou chamar ele de criminoso, delinquente, foi o acordo.
Por quê? Porque tinha uma colega da concorrente tentando já há muito tempo entrevistar o Papagaio. E eu consegui. Eu digo, então tem que respeitar o acordo. Aí o meu maior medo era que mexesse no meu texto. Aí eu passei a noite acordada, apavorada, com medo que mexesse. Eu digo, aí ele vai me matar. Ele já sabe, ele deve saber onde eu moro. E aí eu lembro que o Edson Moiano ficou muito indignado com essa matéria. O Theo mandou botar na capa. E deu um rebuliço lá na Ipiranga por causa dessa manchete. E aí o Moiano disse que não podia fazer coluna social para bandido. Mas não é um bandido, é o maior assaltante de banco do país. De carro forte e tal. E aí eu lembro que de manhã eu estava apavorado, tocou meu celular, era ele, dizendo que já tinha lido o jornal e que estava excelente a matéria. E aí eu consegui dormir, né? Eu estava apavorado. E aí, por causa dessa matéria, eu criei inimigos dentro da redação. Uma pessoa que era minha amiga virou minha opositora, começou a me deu um apelido de colunista social de vagabundo. E aí foi difícil, ela é minha colega, trabalhava na mesma editoria que eu, e ainda mais depois de que aí eu recebi a Jurema, que era chefe de reportagem na época, recebe um telefonema de um chefe de reportagem pedindo meu telefone. Era do Diário Gaúcho. E aí, só que quando eu saí da Zero, eu fiz a Zero Hora para mim foi que nem ex-marido, a gente não volta mais. Não tem preço, sabe, o que eles fizeram comigo, e não tem preço que pudessem pagar para mim voltar a conviver com eles. Aí a Jurema conta, falou demais, e aí me chamaram e disse, você está negociando com eles? Não, eles me ligaram, me fizeram uma proposta, e a proposta não era ruim, não, mas eu já era repórter especial do Correio. Aí eu disse, então, 1 hora extra a mais está fechado, eu vou embora. Que era exatamente o valor que mais ou menos tinham me falado. Tá. E o Luiz Cláudio, hoje presidente da Record Nacional, ele era o presidente do Correio na época. E aquele dia que deu aquele rebuliço daquela manchete, ele desce na redação quando eu chego, bate no meu ombro e diz, esse é o jornalismo que eu quero. E aí eu me emocionei, o cara é gente finíssima. E aí eu trabalhei 1 semana e saí de férias 1 mês. Quando eu voltei, eu me apavorei. Peguei meu contra-cheque, eu digo, tem um erro, eu vou devolver o dinheiro logo, porque vai dar zebra esse negócio. Se eu gastar esse dinheiro, eu não tenho como pagar. Aí eu fui no Telmo, o Telmo se apavorou também, subiu. Bom, além da 1 hora extra, ele me promoveu a secretária de redação na escola. Ou seja, meu salário mais que dobrou. E a partir dali, eu sabia que eu não tinha outra alternativa, eu tinha que... Eu seguia a repórter especial do jornal, mas se um dia eles precisassem que eu assumisse qualquer outra função, eu teria que assumir. Foi o que acabou acontecendo. Eu acabei assumindo a coordenação ali, tive que sair da rua. E aí, eu achei que eu não ia me adaptar de imediato, assim, mas eu sigo escrevendo e sigo fazendo matéria. Mas foi um desafio, assim, eu ter que pular o muro para o outro lado. Assim. Lu, tu acredita que hoje, quem está começando, né, as meninas que estão na faculdade, as que já estão no início, né, de mercado de trabalho, já se encontra um terreno mais tranquilo ou ainda se enfrenta muita dificuldade? Porque algumas coisas, né, como por exemplo no esporte, né, a gente vê que as meninas continuam sofrendo alguns tipos de assédios e coisas que são muito parecidos com o que acontecia na tua época, na minha época, né? E as coisas continuam acontecendo. Nesse mundo da polícia, hoje nós temos jornalistas, mulheres, ou mais ainda, estudantes querendo ocupar esse espaço e que tem algum espaço, tipo o que tu já teve em um determinado momento, mesmo tipo de destaque, ou esse mundo hoje voltou a ser masculino? Olha, eu tive a Franciele Stefani, uma baita repórter de polícia. É uma rata de delegacia. Ela só não tinha uma arma, mas era uma polícia, sabe? Eu tenho a Kiane Sutelo, que chegou agora. Ela é repórter de tudo, mas esses dias eu pedi para ela fazer polícia, ela deu um show. Eu acho assim, querendo tem espaço. Mas tu sabe que tu vai andar no submundo, tu vai ter que ir para porta de uma casa com 4 crianças assassinadas,
por um imbecil que não aceitou a separação. Tu vai encontrar o teu colega jornalista que fumava contigo na porta do jornal, enforcado dentro de uma casa. Então tem que ter sangue, sabe? Tem que ter sangue. E não é qualquer um que tem sangue para sair de um local de crime e comer uma laminuta com um bife mal passado. Eu conseguia separar bem isso. Claro que tem casos que eu não esqueço, que é o caso da menina que a mãe queimou com cigarro e eu encontrei ela no Hospital da Criança Conceição. Essa imagem não me sai da cabeça. Do menino Douglas Albano, que o único crime que ele cometeu foi atirar um punhado de areia no esporte do engenheiro da Refap. E aí ele correu para dentro de casa, o cara fuzilou ele com um tiro na cabeça. Filho de uma doméstica que não tinha dinheiro para enterrar o filho em Esteio. E eu lembro que eu dei o dinheiro para ela enterrar o filho. O caso Vico, que mataram ele e a mulher na beira da freeway, que era um assaltante de banco que era bem querido nos bancos, até porque quando ele assaltava banco, as caixas dos bancos ficavam tranquilas, porque ele não era violento, ele saía, dava beijinho, tchau, tchau. E quando a gente chegava nos assalta-bancos, foi o Vico? Não, ele não deu beijinho, tchau, tchau. E eu fiquei uma semana tentando descobrir o que tinham feito com a filha dele. A menininha tinha desaparecido. Até que tanto eu fiz matéria que deixaram ela na frente, na Jerônimo Coelho, na frente do prédio do INSS, dentro de um carro. Meu medo é que ela tivesse sido morta também. Hoje deve estar um mulherão por muito tempo isso. Então são coisas que a gente não esquece. A morte do Carioca eu não esqueço. As coisas assim, tem coisas que eu tenho um cinema na minha cabeça. Eu lembro o nome. Quando eu falo o nome do primeiro motim ali, que eu dou o nome de todo mundo, sobre o nome, ficou me olhando. Né? Como assim? Tem coisas que a gente não esquece. Mas eu procuro assim, ó, sempre cheguei em casa e desligo. Senão tu vai ficar louco. Fica pensando e não dorme, não come. E entra em depressão, né? Então tem que ser destemido. Que não tem essas coisas de delegacia. Só vão te dar cantada se tu deixar. Certo? Então, se tu chegar na delegacia, tipo, Kate Marrone, é o seguinte, vamos lá, delegado e tal. Eu nunca tive problema com delegado nenhum. Com policial nenhum. Nunca tive mesmo. Tanto que o meu melhor amigo é um soldado da brigada. Soldado da Vania Barello. Tanto que dizem assim, mas como é que eu sou um brigadiano, gosto de um jornalista? Não sei. Eu trabalhava, voltava para casa, eu fui ameaçada de morte. Eu tive que pedir para... Tinha um policial do homicídio que dormia num colchão do lado da minha cama, porque eu não dormia. Caso Daut. Eu entrei muito a fundo no caso Daut. Mas muito mesmo. A ponto de eu chegar no autor do crime. E aí, um dia, eu chego da zero, lendo... Eu tinha mania de chegar e vinha pelo corredor. Eu morava nos edifícios ali de 10 andares. Eu era a única jovem e saía de noite daquele andar. Eram 12 apartamentos naquele andar. Meus irmãos eram mais novos e os amigos deles todos moravam ali, eram novos. E aí, quando eu chego, o que eu faço? Eu venho lendo, abro a porta, empurro a porta e atiro para trás. Quando eu atiro para trás, o apartamento que eu morava com a minha mãe e meus irmãos estava todo destruído. Eu, gente, o que está acontecendo aqui? Quando eu vou sair, não tinha maçaneta. E abre uma porta nervosa com a chave. E aí eu lembro que eu consegui sair, fui na porta da frente, na vizinha, digo, olha, invadiram o apartamento todo destruído. Chamei uns amigos que eu tinha muita confiança do pessoal do homicídio, o delegado Kleber, o inspetor Alberto Niederauer, eu liguei para eles. Gente, invadiram o apartamento, acho que tem bandido dentro de casa. Nunca pensei que tinha a ver com o caso Daut. Coincidência ou não, naquele dia que fizeram isso, o Instituto Geral de Perícias entrou em greve. E aí, ficou por isso mesmo. E eu nunca... Quer dizer, eu sei quem fez. E sei que não era bandido, porque a minha irmã é militar. Minha irmã é oficial da brigada, era casada com um oficial da brigada. E os dois tinham vindo, estavam arrumando a casa lá, reformando, e eles estavam morando com a gente.
Então tinha, em cima do roupeiro do meu quarto, tinha uma pistola e um revólver. Abriram os roupeiros, cortaram mangas de casaco, picharam todas as minhas fotos, subiram, mas não levaram as armas. Se fosse um bandido, levaria. Até porque as armas tinham o brasão da Brigada Militar. Tá? Tinha a farda da Brigada na minha casa. Tá? Aí, enfim, nunca descobriram quem foi. Uma semana antes, eu fui induzida pelo Milton Galdino, que era meu chefe, a ir num órgão público e entregar o que eu tinha descoberto, envolvendo pessoas do Estado. Claro, eu fui no lugar certo, na hora errada, falar o que eu não devia. O que queriam? Vamos procurar as provas que ela tem. As provas não estavam na minha casa. Tá. E aí tudo bem, caso Daut e tal. Aí o negócio era tão maluco que morreu muita gente. Morreu o tenente Paulo Jefferson Trindade, no lugar do irmão que estava fazendo o inquérito. Morreu o engenheiro Pita Pinheiro, morreu o soldado, enfim, morreu um monte de gente. Inclusive o Luiz Eugênio Vasconcelos, marido da Marion, que não tinha nada a ver com o esquema, mas era uma rede, era uma teia o negócio. Aí uma noite eu saí, a Luvin festeira. Fui no Barum, tomei todas, tô voltando para casa, peguei um táxi. Quando eu cheguei na frente do prédio, eu olhei pro prédio, o prédio tinha um poço, o meio dele era tudo janelas, até o 10º andar. Me chama a atenção que 3 da madrugada, só o 5º andar que eu morava, as luzes estavam acesas. Só que aquilo era com minuteira, um sensor, tu caminhava sem dia. Tem alguma coisa errada? Aí eu disse pro motorista, eu te dou mais, sei lá, dinheiro de hoje, R$30, sobe comigo ali. Ele, não, subo com a senhora assim. Deixou o táxi na frente do prédio, subiu. Nosso erro, nós subimos conversando. E aí, cada andar tinha uma lixeira do lado do elevador. E alguém desce, abre a porta. Quando nós abrimos a porta do elevador, alguém desce correndo da lixeira. E desce pelas escadas. E aí, desceu, eu devia ter ido atrás, eu desci pelo elevador e a pessoa apertou todos os andares. Então ali eu seria morta, provavelmente, pelas costas, porque eu ia descer do elevador e entrar em direção ao meu apartamento, que era o último da direita. Ali eles iam me matar naquela noite. E aí, não satisfeitos, levaram meu carro. Na noite seguinte, levaram o carro, nunca mais achei. O meu único alívio disso é que eu tô aqui. O Galdino também não foi assassinado por causa disso. O carro do Vanderlei Soares botaram fogo. O do Marco Aurélio Rangel roubaram também. A única coisa que eu sei, assim, a única que eu durmo com a minha consciência tranquila é que eu não deixei o inocente ser condenado. Que no caso o Antônio Alexandre, que ele não chegou nem perto daquela casa do Daut aquela noite. Mas infelizmente os que praticaram estão tudo por aí. E aí eu estava de folga nas eleições, segundo turno do Collor. Aí o Galdino me liga, mulher, precisa de uma ajuda. Tu tem como Alvorada que tá dando bolo lá? Vou, velho, vou. Tô de folga, mas vou. Fui. Adivinha, uma Kombi. Quando nós chegamos em Alvorada, subimos lá no morro, lá onde estava dando a confusão, na hora de ir embora, estava chuviscando, e era barro. E o motorista desceu aquela lomba e freou, e a Kombi virou com a gente. Eu me estrupiei toda. Na verdade, eu menti, eu não estava de folga, eu estava de férias. Eu me quebrei toda, caí dentro de um valão. Cheguei na zero toda estrupiada, puro lodo, e disse pro velho, ó, velho, te falei que eu tenho medo de Kombi. Aí nessa história eu fiquei de férias 3 meses. De férias 3 meses. Eu tava de férias e eu não podia, fiquei engessada. E aí nessas aí eu botei um gesso sintético, fui pra praia, porque eu não podia ficar trancada no verão. E aí acabou que eu quebrei o gesso, vim a Porto Alegre trocar o gesso. E aí eu fiquei sabendo que estava dando motim no hospital penitenciário. Fui para a redação me oferecer para trabalhar de férias. Férias não, licença, né? E aí cheguei lá, o Vanderlei, não, que não vai. Aí eu só estava com o braço machucado já. Não, mas, Vanderlei, pelo amor de Deus, estou aqui à disposição. Não, mas tu tá licença. Não, mas corre aqui.
Eu digo, eu tenho passagem meia-noite para voltar para a praia. Se não der para voltar, eu volto amanhã. Tudo bem, fui. A minha mãe tá crente que eu tô na praia. Ela e meu pai estão em Porto Alegre. Tá, fui. Cheguei lá, o Sérgio Fortes, promotor, cheguei no portão. Eu preciso de um jornalista para ser porta-voz lá para negociar. Ele era meio gado, para negociar com os presos. Eu vou. Entrei. Era para negociar. Era para convencer os caras que o Monza era melhor que um outro carro lá qualquer, que eu não lembro o nome. E aí eu entrei nesse carro. E aí fui lá negociar com os bandidos. Um deles era o Jesus Aderbal da Silveira, que é o topo. E antes de ir em férias, ele tomou uns tiros em Alvorada, num assalto à banca. E eu cheguei na DP de Alvorada, tinha um rastro de sangue saindo da delegacia, indo pela rua. E eu invadi a delegacia. O delegado hoje é o prefeito da cidade, o delegado Apolo. Se o senhor não levar ele para o hospital, eu vou acabar com sua raça, delegado. Eu vou denunciar. Nós temos foto dele no xadrez. E levaram o cara para o hospital. E a gente tinha foto mesmo dele no xadrez. Levaram ele no hospital. Foi a minha salvação. Ele ainda estava com a perna engessada, era um tiro no joelho dele. E ele estava junto no motim. Ele ia fugir junto. E aí eu cheguei lá para convencer os caras que aquele carro lá era melhor que o outro. Dei assim um carro que tinha tanque na traseira. E aí o cara disse, não, tu vai ficar com a gente. Eu digo, Jesus, vou ficar aqui. Ferrou. Aí eu disse, bom, já que nos pegaram, libertem a grávida. Tinha uma grávida, e soltaram a grávida. E aí dessas aí o nervosismo pegando e a gente não sabia o que ia acontecer com a gente. Porque os caras eram bandidos mesmo, tocavam álcool na gente, jogavam palito para nos intimidar. E aí, lá pelas tantas, tá, nós vamos sair. Cada um de vocês vai num carro, dentro do porta-mala. Tipo, não, podemos ir. Aí o Ed Morelli, não, vamos. Claro, o Ed Morelli de rádio, para ele era fantástico estar dentro do porta-mala e virar refém. Mas para mim, não. Os caras o delegado dá um tiro no porta-mala, ferrou, cheio de tubo de álcool. Aí eu entrei no meu poder de persuasão. Aí o Toco me reconheceu e disse, não maltrata ela porque ela salvou minha vida. Eu disse, não, tá legal. Mas o seguinte, é mais fácil para vocês, nós de escudo humano, que a polícia não vai atirar, que vocês vão levar no porta-mala. E eles aceitaram. E aí a gente saiu com as mãos para cima. E talvez tenha sido uma das cenas mais emocionantes que eu vivi na minha vida. Imagina uma cadeia inteira gritando viva a liberdade em coro dos que estavam saindo. Só que aí nós estamos saindo. Só que aí tô entrando, Júlio César Santos mete o microfone na minha boca. O que tu vai fazer? Eu vou entregar o carro. No Jornal Nacional. Tu não tem medo? Tenho. Sabe se vai sair viva daí? Não sei. Eu respondi. Os vizinhos viram esse troço e começaram a telefonar para minha mãe e para meu pai. Nós estamos aí porque vocês precisarem. Minha mãe, mas a jornalista está na praia. O motim está acontecendo. Não, essa vez nós estamos dizendo. Aí o vizinho, não, ela está dentro da cadeia. Aí quando a gente está saindo, o delegado Alexandre Vieira resolveu puxar um tiroteio. Só que o que aconteceu? Aquela síndrome de Estocolmo que dá do refém pro bandido, dá do bandido pro refém. Quando eles estão saindo, em vez de meter o pé no acelerador e voar, não, eles foram apertar nossas mãos. E aí a bala pegou. E a gente estava na linha de tiro. Eu me atirei dentro de um bueiro. E aí é o seguinte, quando eu consigo sair daquele negócio, quem eu encontro? Meu pai. Tu vai para casa? Tu vai para casa? Não, pai, para aí. Tua filha vai para casa depois. Eu tô com uma matéria, um furo de reportagem, eu virei refém do motim e eu tenho que escrever. Virei notícia. Assim, fui, ficou bem louco, fui, chego na 0 hora, Nelson Sirotsky na escadaria. Como que tu faz isso? Digo, se eu não entro, o Correio do Povo entrava, cara. Não reclama, nós estamos com a matéria. E aí no outro dia, eu fui pra praia. E aí, a capa da 0 era eu, os 3 com as mãos para cima. Eu me lembro. Eu era uma ilustre desconhecida. E eu nunca dei tanto oi, tudo bom em Tramandaí, como eu dei naquele dia. As pessoas me pediam autógrafo, queriam fazer foto comigo. Eu fiquei famosa e eu não estava preparada para tudo. Como é que a Lu, essa mulher, se
reinventou mais uma vez, se reconstruiu, né? Nesse momento de diagnóstico, cirurgia, quimioterapia, tudo isso fragiliza, né, a mulher, mas a Kate Mahoney continua aí fora. Foi assim, eu descobri por acaso, né? Eu não ia descobrir, porque eu não ia no médico ano passado. Eu iria esse ano. Eu não ia descobrir. Doutora, aconteceu um acidente, um cachorro. Ele veio voando, ele não é grande, mas o fato dele vir voando me machucou. Aí o médico olhou para mim e disse, não, mulher, câncer não dói. Eu tô saindo de férias, tu faz os exames, quando eu voltar, isso deve ser um cisto. Se formou, eu faço a punção e zerou. Aí ele só exigiu que eu fizesse com uma determinada pessoa, eu fiz. Só que quando eu fiz o exame, a mulher de cara disse, meu Deus, eu disse, meu Deus, o quê? Tá muito machucado. Ela, não é o que tu tá pensando, é uma aranha, é câncer. Tá onde? Não é, o doutor falou que não era lá. É câncer. E tu tem que fazer uma biópsia pra onde? Eu disse, como se o médico tá viajando? Ela dá um jeito, fala com a secretária. Resumo, em 10 minutos eu já estava com requisição aprovada na mão. Aí eu fiz isso era uma quarta, eu fiz a biópsia na sexta. Só que essa quarta-feira eu fui ali perto da Santa Casa Clínica. Eu fui de carro dali até o Jornal chorando. Que merda, esse troço aí, eu vou morrer. A cabeça ia morrer. Aí chorei um pouco de novo, mas não posso baixar a minha energia. Vamos lá. Aí eu fiz a biópsia. Aí a única coisa, para mim foi a pior de todas, foi ela me entregar uma caixinha e disse, agora tu tem que levar lá no Santa Rita, porque é uma equipe multidisciplinar e a gente confia no trabalho desse médico. Tu imagina eu, com a confirmação que era um câncer, com o seio todo retalhado, porque fazer uma biópsia não é fácil, é uma coisa mais violenta, talvez, que eu já tenha passado, uma anestesia local. E aí tu desce do carro e começa a caminhar nos corredores do Hospital Santa Rita, só encontra gente careca, gente com câncer, gente definhando, e tu tem que ir. E vamos lá, fui. Aí entreguei lá o negócio, a mulher, 15 dias úteis a contar de segunda, eu digo, 3 semanas. Eu sentei para tomar um café, eram 4 e pouco, ela me chama. Olha, Luz, confirmou. Ó, o laudo tá aí, mas pela LGPD, tu tira do teu celular. Não podia te mandar. Então, assim, eu tinha uma passagem aérea, uma viagem, que eu não queria fazer. Estava ali no meu celular. Mandei pro médico. E o médico disse, dia tal eu volto. Aí eu fui lá, apavorada. E aí, não, nós vamos operar. Não, mandou fazer exame até do que eu não imaginava que eu fosse capaz de assistir. Foi bom que eu fiz um check-up assim, ó, do cérebro até a ponta da unha do pé. E aí, quando eu acordei na cirurgia, eu fiz a cirurgia, era umas 7h30 da noite, quando eu acordei, 10 e pouco, a primeira coisa que eu botei foi a mão no seio, né? Porque ele perguntou pra mim, tu quer aproveitar, fazer uma plástica, que eu vou ter que tirar um bom pedaço. Eu olhei pra ele, só quero viver. Não importa com plástica. E eu lembro quando eu acordei, eu tinha quase 100% de certeza que eu não ia encontrar o meu lado direito. Eu encontrei. E aí eu passei a noite ali e eu só queria ir embora. E aí, o que eu tinha antes da cirurgia? Ele está localizado, é pequeno e não precisa fazer químio. Eu tinha. Quando eu volto lá, eu descobri que eu tenho que fazer químio, radioterapia, porque no tempo esse que ele desceu, ele estava escondido no canal mamário, e quando ele desce, ele já faz um braço embaixo do meu braço. E aí teve que tirar um linfonodo que estava contaminado. Então, por causa disso. E por quê? Porque ele é triplo positivo para o hormônio feminino. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que matar isso. E aí eu tive que fazer a química. Eu tenho que matar um leão por dia, mais do que no jornalismo, porque esse negócio é pesado demais. É pesado no sentido, é 21 em 21 dias. São 3 drogas muito pesadas. E que 4 dias depois que eu tomo, ela me derruba, tem efeitos colaterais que duram 7 dias, que acabam com a minha vida. Não sai de casa, com a imunidade zerada,
E às vezes eu caminho, parece que minhas pernas bambeiam, aí eu estou trabalhando, aí eu estou fazendo meu horário. Nessa semana que eu tenho essas crises, eu faço assim, eu trabalho 2 horas e durmo 15 minutinhos, porque minha cabeça cai, é mais forte que eu. Eu não como. Eu, nas 3 primeiras quimio, eu perdi nessas semanas 16 quilos. Agora, segunda, eu vou descobrir quanto mais já foi. Por um lado, foi bom porque eu estava acima do peso, mas não é legal não comer. Tu sentir fome e olhar para a comida, não vai descer. Não desce, não adianta, não como, não tenho fome. Tenho fome, mas a vontade de comer a vontade de não comer é muito maior que a minha fome. Eu não vou negar, eu vou confessar um negócio. Sábado eu estava tão mal e eu cheguei a dizer para meu marido que eu ia desistir. Não pode. Mas eu não vou. Não, eu não vou. Falta só 2, eu vou fazer. Não, com certeza. E assim, né? Sabe que o fato de a gente poder estar falando sobre isso, né? O fato de tu estar trabalhando, não contente de estar trabalhando, tu está delegada sindical do Correio do Povo. Aliás, uma função que tu já exerce há bastante tempo, né? Como é que o sindicalismo entrou na tua vida? A Lu sempre foi sindicalizada. Houve um momento que a Lu rompeu com o sindicato. Se envolve a minha demissão da 0 hora. 2 eu perdoei e 1 eu apaguei da minha vida. Certo? Eu não guardo rancor. Eu perdoei 2 pessoas, 2 colegas, e 1 eu apaguei. Não existe para mim. Ponto. Aí eu rompi com o sindicato. O sindicato para mim era uma coisa abominável. Quando a Vera se candidata, eu te elegeu voto. E talvez ela não acredite, mas ela se elegeu e eu no outro dia fui lá, voltei para o sindicato. E eu voltei. Eu estava até indo compor a chapa com vocês, mas aí quando eu estava nesse perrengue, eu disse, não vou ficar nessas gurias. Aí eu vou de delegada de novo, então não tem problema, vou ajudar dessa forma. Então, assim, eu voltei convicta do que eu queria. Eu consegui separar o sindicato. O sindicato não teve culpa. Eu queria que tu deixasse uma mensagem para as mulheres jornalistas. Olha, a gente tem que voltar a ser maioria nas redações. Eu já fui minoria. Eles trabalhavam, eram 14 no editor de polícia, eu era a única mulher, né? Mas eu já fui maioria. E hoje na minha equipe, não é porque eu não queira, eu tenho uma mulher. E não é porque a Luzinha que não quer. Não. É difícil. Tem mais homem pedindo emprego do que mulher. Eu acho que as pessoas têm que entrar no mercado com essa garra. Tem que ter garra para chegar lá. Tem que chegar lá, você vai matar um leão por dia, é pouco às vezes. Né? E a gente tem que ir à luta. Também nessa era aí que todo mundo é fotógrafo, todo mundo é repórter, todo mundo é cinegrafista. Né? Hoje em dia a gente é furado por Facebook, por Instagram. Na minha época não tinha, a gente passava a matéria no orelhão. Não tinha celular quando eu ia pra praia. Era fax, ficava do lado da minha cama. E aí eu tinha que fazer a matéria e voltar correndo, senão não tinha nenhuma pauta. Hoje está fácil trabalhar. Eu acho que as mulheres têm espaço no mercado, têm que ir à luta, têm que trabalhar. Eu sou muito fã das gurias da Record, da Mel, As gurias estão aí fazendo polícia, estão nas delegacias. Eu enxergo a Mel, eu sempre digo, a Mel é a Lu do passado, ó, minha guriazinha. Que aquilo ali, ela não tem ruim, não. Não tem ruim, a gente tem que entrar. Tá, tudo bem. A minha opinião, a melhor escola de jornalismo, para mim, é a polícia. O repórter de polícia faz tudo. Faz economia, vai para a China sem falar mandarim, passa 15 dias lá sem comer, porque não come minhoca, não come... Entendeu? É a melhor escola de jornalismo, para mim, é essa. É o cara que aprende a ficar no mato 3, 4 dias caçando bandido com a polícia, dormindo em barraca, e não tem essa de perfuminho, não tem. Entendeu? Então a gente tem que ir lá buscar o nosso espaço, seja no esporte. Nós temos lá a Mauriane no Correio, a repórter do Grêmio. Né? Quando você vê uma mulher no estádio, e ela vai lá no Grêmio fazer matéria. Entendeu? E aquela coisa, pode ter assédio? Pode. A gente não deixar vir. Não mostra os dentes. Ao tentar a primeira vez, vai lá e leva adiante. Não deixa passar. Entendeu? Então é o seguinte, tem espaço para todo mundo. E eu acho que estamos precisando de mais Kate Marrone no mercado. Então, de mulher na polícia, tipo Franciele, tipo Luvinck, tipo
Mabel Albuquerque, que não tenha medo e que não... E outra coisa que eu digo assim, não trabalha com relógio. Eu nunca trabalhei com relógio. Eu ganhei por 6 horas, mas se eu tiver numa ocorrência que vai me demandar ficar 10 dias, eu não vou para casa. É a pauta do dia, é a pauta da minha vida.